Bem-vindos ao canal Cura da Alma, meu nome é Sabrina Zelinski e a gente está no vídeo 3 da série O Corpo Fala, desenvolva a escuta do seu. E hoje a gente vai falar sobre metafísica, espiritualidade e hereditariedade. A ciência vai explicar, ou pelo menos explicava, pois isso já está mudando, que o único modelo associativo do corpo humano é a genética. Ou seja, os genes dos pais são fatores exclusivos e determinantes nas características da fisiologia. Na visão da metafísica e também na visão espiritual, o corpo é associado também pela consciência não desperta. Ou seja, o ser possui na alma toda a estrutura de todas as suas células. Porém, tanto a metafísica quanto a espiritualidade vai admitir que toda pessoa herda uma carga genética que vai formar as características dela biológica. Mas os fatores determinantes nas características fisiológicas são os fatores existentes no âmago do ser. Então, são aproveitados os genes compatíveis para a constituição do eu interior. E assim, estampam no corpo as particularidades da sua alma. A mutação genética é determinada pelas condições do espírito reencarnante. Pois, como nós vimos no vídeo anterior, a consciência não morre. O espírito também não morre. Portanto, essa consciência, uma vez desperta, essas moléculas de consciência desperta continuam a permear no todo. E é essa consciência que clareia o espírito para a infinitude do seu ser. O princípio da reencarnação altera consideravelmente, inclusive, a consciência, desperta ou não. Por isso, entre as famílias e entre as amizades, existem as afinidades e as antipatias. E começa pelo fato de estarem juntos na trajetória da vida. Esses fatores também vão ser expressos no corpo, revelando então que nós temos compatibilidade tanto físicas quanto emocionais. E essas afinidades que existem tanto em conteúdos positivos, quanto nas habilidades, nos potenciais, também existe no conteúdo negativo. E se apresentam de forma hereditária ou até de forma congênita, que nasce com a pessoa ou se apresenta em determinada época da vida. Um dos fatores que fundamenta a visão da metafísica é que nem todo filho de pai diabético vai desenvolver a doença. Se fosse somente a causa hereditária, todo filho de pai diabético desenvolveria a diabetes. E isso não acontece porque nós temos fatores individuais que são além da genética, como por exemplo a condição física, os níveis de consciência, os graus evolutivos e assim por diante. Desse modo, nós não somos vítimas das informações genéticas e não são elas as únicas responsáveis pelas causas das doenças e também pelas más formações. E sim, uma condição inata que nos atrai a uma família geneticamente compatível e que possibilita estampar no corpo a marca que mais condiz com a nossa estrutura interna. Ao longo dos vídeos, as causas das doenças, você vai encontrar diversas doenças das quais são atribuídas à genética, mas que vão ser feitas leituras pela metafísica e pela espiritualidade das causas dessas doenças, independente de como elas se originam, visto que existe sempre uma condição pessoal de responsabilidade do próprio doente, e inclusive patologias congênitas. Então a genética deixa de ser o único vilão das enfermidades. E você pode assim se tornar cada vez mais responsável pelos seus infortúnios e também pela sua autocura. O mesmo se aplica a problemas infantis, pois a criança, mesmo sendo dependente dos pais, ainda ela tem o ambiente e não é somente esses fatores, ela tem a condição dela de ser, de espírito. Eu costumo dizer que as crianças não são também só um espiritinho, ela já tem uma consciência formada e quando ela fica doente, então também tem uma causa emocional por trás disso.
E toda criança também tem uma maneira própria de agir, pois ela também traz do passado esse temperamento dela, do seu ser. E não cabe aos pais se responsabilizar e se culpar, porque a criança também tem uma condição de ser, de espírito. E como essa criança ainda não desenvolveu totalmente a sua capacidade de expressão, ela não vai ter a mesma condição interna que um adulto. Porém, isso não a exime da responsabilidade daquilo que o corpo já apresenta, pois a causa emocional é a mesma independente da idade. Assim, portanto, quando uma criança adoece, é possível compreender, por meio da consciência, pela metafísica e pela espiritualidade, quais são as características internas daquele ser que está iniciando a sua trajetória de vida. Conscientes dos pontos fracos da criança, os pais podem ter, assim, um recurso a mais para auxiliar a criança no desenvolvimento dela. Já a elevação de consciência e o ganho de consciência é um processo individual de cada ser. E o indivíduo vai escolher desenvolver isso de acordo com as suas experiências, com o seu conhecimento e também com a sua elevação de consciência, também de acordo com o seu grau evolutivo. E à medida que a gente vai desenvolvendo e ampliando esse horizonte, aí sim a gente vai tendo mais responsabilidade sobre os nossos próprios atos. E a responsabilidade é esse poder de ser você mesmo, de responder pelas suas próprias habilidades, pelas suas próprias ações e de dar o melhor de si. Mas atenção, a vida não vai exigir de você mais do que você pode fazer. Estar no melhor de si é agir de acordo com os seus potenciais. A vida sempre cobra de acordo com o nível evolutivo e de acordo também com o comprometimento com esse nível evolutivo. E o que vem a ser dar esse nosso melhor? Não quer dizer apenas as nossas melhores condições psíquicas. Significa que nós estamos dando o nosso melhor para a vida de acordo com os nossos aprendizados, com as nossas experiências e que nós estamos encontrando uma nova maneira de agir. Não agindo sempre igual, pensando sempre igual e sendo sempre igual. A vida é um constante processo de ciclos e de mudanças. Nós estamos sempre desenvolvendo novas habilidades, novas capacidades, novos recursos psíquicos, mentais, emocionais. É isso de fato que nos torna conscientes e que faz a gente despertar o nosso potencial interno. Por isso, aquilo que era bom ontem pode não ser bom hoje. E aquilo que foi bom hoje pode não ser bom amanhã. Pois a gente vai encontrando novas formas de agir todos os dias. E enquanto nós estivermos fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor para a vida, é bem provável que a gente vai estar com saúde. Mas quando as atitudes já não forem apropriadas, ou seja, nós já não estivermos de alinho, de acordo com a nossa condição interna, o corpo pode inclusive nesse momento manifestar desequilíbrio e também doenças. Agir de maneira inadequada para si é desconfortável e vai causar desequilíbrio. É o mesmo que um adulto querer entrar em uma roupa de criança, vai apertar e vai machucar. O corpo é uma espécie de sensor que vai captar e vai acusar cada vez que nós tivermos atitudes inadequadas. E é essa postura que vai desencadear desarmonia interior e vai se manifestar no físico, inclusive em forma de doença. Por outro lado, se a pessoa não tem condições de atuar, de agir de outra maneira, a natureza vai simplesmente usar aquele reflexo como proteção. É como se a natureza soubesse que aquela pessoa não tem condição, não tem consciência para agir de outra forma. Então ela não espera e não cobra isso daquela pessoa porque o seu nível de consciência ainda não está pronto para se responsabilizar sobre aquilo. Constantemente nós fazemos agressões em nós mesmos e nós nem sempre nos responsabilizamos por esses atos, exatamente porque ainda não estamos com a consciência totalmente preparada. E por esse motivo que a natureza nos protege. Inclusive, as doenças, por mais estranho que possa parecer para você, ela é inclusive um caminho para a cura. E esse foi o nosso vídeo sobre
hereditariedade, sobre espiritualidade e sobre metafísica. Te espero no próximo vídeo.